Olá, 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 seguidores meus aqui desse modesto espaço, desse canal do YouTube, né, do qual eu coloco alguns conteúdos espíritas, né, e agora, nesse momento, essa transmissão era não, né, é para dar continuidade ao estudo, ao comentário do livro Ementário Espírita. Estamos indo agora para o vídeo de número 15, ok? No vídeo anterior, chegamos até o capítulo 31, ok? Então, hoje, dando continuidade, né? Vamos ao capítulo 32, né? Livro Ementário Espírita, pelo espírito Marco Prisco, psicografado por Divaldo Franco, ok? Então, já estamos aí, quem está chegando aqui agora especificamente nesse vídeo, né? Já venho fazendo, né, comentários sobre os capítulos desse livro, chegando até o capítulo 31, né, que foi do último livro, né? Que eu faço mais, às vezes faço 2 ou 3 capítulos por vídeo, porque os capítulos são curtos, porém profundos, né? Essa é uma marca desse livro. A maioria dos capítulos dele são curtos, né? Poucos são um pouco mais compridos, né? Porém curtos e profundos, né? Acho que não digo nem cada página, cada parágrafo, né, dessas coisas escritas aqui nesse livro encerram grandes lições, né? Não estou dizendo que ele é o melhor livro espírita de todo, não, mas eu posso botar ele como um dos melhores, pelo menos na minha humilde visão, né? Um dos melhores livros espíritas que para se fazer reflexões, né, à luz da doutrina espírita e no estímulo da gente realmente estudar espiritismo, no estímulo de estudarmos a nós mesmos, né, de buscar o autoconhecimento, buscar o conhecimento espiritual, fazer o bem, todas essas questões. Ele é um grande estímulo, né? E o bom livro espírita, ele tem esse objetivo, né? E na minha singela visão, esse livro Ementário Espírita, ele cumpre bem esse objetivo, ok? Então, o capítulo 32, dando continuidade agora, chama-se Nos Reflexos. E o que será que ele quer nos dizer? Nos reflexos, né? O primeiro parágrafo já diz assim, olha que interessante. Mesmo que não o deseje, você será conhecido pelos reflexos da conduta que mantém no dia a dia da reencarnação. Então, mesmo que você não deseje, mesmo que não seja da sua vontade consciente, né? Mesmo que não seja a sua intenção imediata, você será conhecido pelos reflexos da sua conduta, né? Da minha conduta, durante a nossa vida, durante essa nossa reencarnação, essa experiência física da qual estamos vivendo. Então, sempre seremos reconhecidos por esses reflexos, né, daquilo que a gente faz. Tudo que a gente faz gera reflexos, podemos chamar de consequências, né? O que são reflexos? Um espelho reflete a nossa imagem, né? Então, espiritualmente, nós refletimos a nossa conduta, né? Isso é uma coisa que quer dizer assim, não há como fugir de nós mesmos, né? Mesmo que queiramos, né? Olha só o primeiro parágrafo já trouxe esse doce aí pra gente, né? Que legal, né? E aí, tomemos alguns exemplos singelos, né? Singelos, simplesinhos, mas vamos lá, né? A planta exuberante fala silenciosa da fertilidade do solo, né? Então a planta, mesmo que conscientemente, ela fala da fertilidade. Por quê? Pelo seu próprio estado, quer dizer, como eu falo que a planta exuberante, aquela planta bonita, saudável, só existe porque o solo do qual ela brotou é um solo saudável, é um solo fértil. Senão ela não existiria, ou então seria uma planta fraquinha, não seria uma planta exuberante. Então, essa realidade que a gente vislumbra desta planta exuberante, dessa imagem da planta exuberante que Prisco traz para a gente aqui, já nos mostra que ela indiretamente, conscientemente, nos informa a qualidade do solo do qual ela brotou e do qual ela está ali inserida, né? Aurindo os nutrientes vitais, né? Para que ela continue viva.
O córrego jovial manifesta discretamente o poder da nascente. Claro, vocês for ver, inclusive, o Rio São Francisco, né? Aquele rio parece um mar, né? Mas se você for ver a nascente dele, é uma coisa pequenininha, é um córrego. Então, você vê, né? Aquele córregozinho, aquela nascente singela, se transforma, né, nesse riozão aí, o Rio São Francisco. Então, o córrego, né, em si, já encerra, assim, como diz aqui, né? Já manifesta, ainda que discretamente, de uma forma inconsciente, o poder da nascente. Qual é o poder da nascente? De fazer gerar grandes rios, né? Grandes bacias hidrográficas, né? Com certeza. A nuvem clara, flutuando, indica a direção do vento. Então tá ali a nuvem, ó. Mesmo que ela não queira, ela está indicando para onde o vento está indo, né? Porque ela vai sendo levada pelo vento. A temperatura ambiente caracteriza a estação do ano. Ou seja, a temperatura ambiente agora no momento é calor. Pelo menos aqui na Bahia, né? Aqui em Salvador, Bahia, Brasil, Lauro de Freitas, né? É calor. Indica a estação do ano, né? Que é o verão. A coloração da luz apresenta a idade do astro do qual ela irradia, né? Isso aí, para quem entende de astronomia, né? Estudar os astros, né? Então a luz, o nível de luz que um astro irradia diz mais ou menos o tempo que ele possa existir. Mais ou menos, né? Que ninguém vai saber exatamente, né? Mas nos dá uma ideia, né? O perfume das ondas do vento brando identifica a qualidade da flor, né? Nos traz o perfume da flor, né? E é o perfume que identifica aquilo, né? Que nos traz. E aí, mudando de prisma então o texto, aí ele volta para nós, né? Os seres que estamos aqui encarnados. Em você, a cólera trai a inferioridade que o seu espírito oculta. Então, a cólera é a raiva. Quando a gente tem um acesso de raiva, a gente mostra muito do que a gente é. A gente não é só isso. Podemos ter grandes qualidades, mas ainda ocultamos algumas mazelas bem ruins espiritualmente. E é nesse momento, no momento da raiva, no momento que a gente se vê frustrado com alguma coisa, né? É que a gente vai lá e demonstra, né? E a gente muitas vezes faz coisas que nós mesmos não sabíamos que éramos capazes de fazer. Por isso que diz, gente, cuidado com a raiva. A raiva, a gente pode fazer coisas da qual a gente se arrependa amargamente e não tenha mais, nessa encarnação agora, a possibilidade de reparar. Aí vai trazer questões futuras para a gente espiritualmente, né? Ter raiva é normal, claro. Todo mundo sente raiva. Mas cuidado até onde, né, a raiva possa nos levar. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Né? Não, você pode até dizer, não sentir raiva é impossível, mas é possível efetuar algum tipo de controle, algum tipo de equilíbrio para que a gente tenha limite nas consequências da nossa raiva. Né? Isso não é uma coisa assim, é necessária, podemos dizer. Né? É necessário mesmo, se a gente realmente não quiser criar problemas futuros. Né? O arrependimento revela o seu passado. Bom, se arrependeu, é porque no passado fez alguma coisa bem arrependível, que está doendo na consciência. Possivelmente até de um acesso de raiva. Né? É uma coisa como está ligada à outra, né? A gentileza desnuda os seus sentimentos. Em contrapartida, a gentileza mostra um lado bom dos nossos sentimentos. Né? Ser gentil, ser afável, ser doce, ser educado com as pessoas. Mostra um lado bom do nosso sentimento, do nosso espírito. Né? A impaciência descobre a enfermidade que lhe vai minando a vida. Quer dizer, a impaciência também nos mostra assim, um lado que é ruim para a saúde, a ansiedade. Né? A gente sabe que a ansiedade, existe a ansiedade comum e a ansiedade, né? E a ansiedade patológica. E essa mina a nossa saúde. E dessa ansiedade que surgem as constantes impaciências. Né? Porque eu mesmo confesso, eu já falei em outros vídeos, a paciência é um dos exercícios mais difíceis para mim. Né? E é uma das recomendações, né,
assim, incisivas do Espiritismo. Tem um texto A Paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Espírito Amigo, que dizem que é Joana de Ângeles. É possível que seja, sim, por que não? E ela fala que uma paciência é uma necessidade, não é uma opção. E para mim, eu particularmente confesso que é muito difícil, né? A impaciência é muito mais fácil, né, gente? Infelizmente, mas demonstra a enfermidade da alma, que a gente tem que ir curando, seja mesmo que aos poucos, mas é importante que já se comece o processo. A paz habitual expressa sua evolução, né? A paz não é aquela coisa de ficar zen e ser indiferente às coisas, não. A paz é o seguinte, é você estar bem consigo mesmo e mesmo diante do problema das tribulações, lidar de uma forma equilibrada. Não é sem, tô em paz, estou zen, não ligo para nada. Não, também não é assim. Isso não é paz, isso é indiferença, né? Não confundir uma coisa com a outra, né? O amor lhe distingue a procedência, né? O amor acho que distingue quando a gente ama, né? Acho que distingue a procedência, né, do nosso pensamento, de nós enquanto espíritos, né? Os atos corretos dizem dos impulsos bem dirigidos. Porque impulso a gente tem, né, gente? Nós somos impulsivos. Os impulsos é uma coisa natural do ser humano, né? Mas quando a gente consegue controlar, não deixar de ter impulso, também é impossível. Faz parte da nossa natureza. Mas quando a gente consegue domar os impulsos e dirigi-los numa boa direção, eles acabam por se tornar nossos benfeitores, né? E nos leva a atos corretos, né? Então, atos corretos dizem dos impulsos bem dirigidos, né? A gentileza, olha a gentileza de novo. A gentileza no trato imprime nos outros a docilidade do bem proceder, né? Gentileza gera gentileza. Tudo bem, nem sempre, né? Porque tem aqueles espíritos recalcitrantes. Mas em muitos casos, eu já presenciei. A gentileza, sim, gerou a gentileza, né? Infelizmente não em 100%, mas em uma boa cota de porcentagem. Então vale a pena, né? Investir na gentileza. Você é o que reflete no cotidiano. O que você é no dia a dia é o que você é, o que você reflete, né? Os seus pensamentos, atitudes, ações, né? O que você faz no cotidiano é o seu reflexo, é o meu reflexo. Seu espírito é o autor dos seus atos. A sua conduta sadia é o resultado dos pensamentos superiores e da reflexão moral. Porque tudo que a gente pratica, a gente pensa antes. Nem que seja por uma fração de segundo. Todo ato é dantes pensado. Toda má conduta é antes cultivada no pensamento, no mau pensamento. Como toda boa conduta é antes de tudo pelo cultivo de bons pensamentos, né? O pensamento é a origem de tudo, é a maior atribuição do espírito, o ato de pensar, de raciocinar. Por isso que é bom trazer a razão também para a fé, né? Como Kardec, né, enfatiza, fé inabalável é a que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, porque é a nossa capacidade como seres racionais, ok? A transparência da luz informa sobre a estrutura dos raios. Conquiste equilíbrio pessoal adquirindo hábitos nobres. Então, o equilíbrio pessoal aqui interior, só buscando adquirir, exercitar hábitos nobres. Se você se candidata às alturas da verdade, leia-se aqui verdade com V maiúsculo, acima das vicissitudes humanas, dirija a mente ao Senhor, com S maiúsculo, e deixe que ela, né, a verdade, e deixe que ela, a verdade, né, renovada e enriquecida, comande seus impulsos, né, os impulsos bem dirigidos, conduzindo-lhe aos passos na direção almejada, através da expressão do amor, em triunfo a expandissem em redor de você mesmo. Quer dizer, esse último parágrafo foi o resumo, né, de tudo que foi dito nesse capítulo, né, no texto, nos reflexos, ok? Então assim encerramos aqui o capítulo 32, né? Então somos o reflexo daquilo que fazemos, das nossas condutas,
Ok? Pronto, vamos então ao capítulo 33, né? Que se chama No Cuidadoso Exame. Vivam a existência íntegra de tal modo que a qualquer momento você esteja preparado para morrer. Olha só. Vivam a existência íntegra de tal modo que a qualquer momento você esteja preparado ou preparada para morrer. Claro que a morte é a morte biológica, a morte do corpo físico. O marco texto aqui está sendo genérico para que a coisa seja mais impactante. A gente está preparado para o desencarne, gente? Né? A gente vai vivendo, né, sempre adiando as coisas, achando que, né? Claro que a gente não vai viver na neurose, sabe, de fazer tudo ao mesmo tempo, não. Né? Mas começar a nossa caminhada, né, no rumo ao crescimento espiritual, é uma necessidade. Nem que seja uma caminhada devagarosa, mas que seja uma caminhada. Isso é importante. E essa caminhada nos faz crescer espiritualmente e, entre outras coisas, nos prepara também para o momento crucial da morte do corpo, consequente desencarne, né? O espírito se libertar. Mesmo nós, os espíritas, quantos de nós está realmente preparado para esse momento? Né? Sempre, né? Seja lá qual for que ele aconteça, seja você vivendo 50, 60, 100 anos, esse momento vai chegar. Né? Então a questão é essa, viver sempre preparado. E para alguns chega mais cedo, para outros chega mais tarde. Mas é realmente uma coisa que faz a gente tremer. Não é que ele está dizendo para a gente ficar pensando na morte, com pensamentos mórbidos, só pensando em morte. Não, não é isso, gente. Está falando simplesmente da realidade natural da vida, a única certeza da vida, como disse, que a gente trate desse assunto como algo natural, né? Como algo que vai acontecer porque vai, e saber se a gente realmente está preparado para que esse momento seja o melhor possível. Né? Por isso que ele diz assim, vivam a existência íntegra, na qual você esteja preparado para esse momento. Só isso. Não está chamando ninguém a ser perfeito de uma hora para outra, não, mas ser o melhor possível. Né? É isso aí. A preocupação com o termo da jornada física deve ser uma constante em sua mente, como são o alimento, o vestuário, o prazer e o repouso. Então a gente se preocupa com todas essas coisas, do mesmo jeito devemos nos preocupar com a questão do fim da existência física, como uma coisa normal, né? Como se alimentar, como vestir, como o momento de prazer, como o repouso. Esse é um dos itens normais do nosso dia a dia. Né? Não é ficar desejando, falando de morte o tempo todo, não tem nada a ver, é colocar esse fenômeno como algo normal. Né? A gente não fica falando de comer o tempo todo, nem de dormir o tempo todo, nem de prazer. Mas isso é um assunto, isso é uma coisa normal. E não necessariamente ficar falando, mas ser uma coisa normal aqui na nossa mente, no nosso pensamento. Né? À medida que a ideia da morte se acentua no homem, que a vê como portal libertador, ou pelo menos deveria ver, né? Se não vê, deveria, tudo na Terra vai lentamente perdendo o magnetismo de retenção para as almas. Então, assim, como a gente vai exercitando o desapego. Desapegar não é negligenciar as coisas. É desapegar é saber que aquilo não vai estar com a gente para sempre, né? Coisas, pessoas, situações, né? Não é negligenciar, não é se afastar, mas saber que aquilo ali, em algum momento, não vai estar mais com nós. É exercitar o desapego dentro de nós, não é externamente. É dentro da gente, né? Não é uma atitude externa, é uma atitude interior, ok? Objetos, pessoas e acontecimentos não são o essencial da vida, antes constituem meios de alcançar a vida, né? Foi o que eu falei anteriormente, né? Quando fala desapegar das pessoas, gente, não é deixar de ter afeto, não é deixar de amar, não. Né? É realmente desapegar no sentido de que você não vai estar, cada um tem sua caminhada individual, devemos ajudar uns aos outros, né? A lei de amor, a lei de caridade, mas não nos apegar a pessoas, porque em algum momento a gente vai ou elas vão. Né? E a certeza do reencontro no outro plano, né? Pelo menos assim, quem é espírita e não tem essa certeza ainda, fica um pouco difícil, né?
Então é o desapego, não é a falta de amor, né? Quantos espíritos sofrem quando desencarna? Eu que já participei, tive a satisfação de participar de trabalhos mediúnicos, e quantos espíritos sofrem após o desencarne por causa de apego a pessoas? Tem minha esposa, meu filho, tal, e essa coisa toda, né? O apego, né? E aí complica. Então, assim, continuar levando no coração, amando, mas saber desapegar, né? Por essa razão, acentuou Jesus: quem perder a sua vida por mim, ganhá-la-á. Ganhá-la-á não, ganhá-la-á. Convidando o homem à valorização das concessões imperecíveis. Aos que ganham na vida posição, título, moedas, entesourando problemas que os retém na retaguarda, são em análise os perdedores. Olha que interessante, quer dizer, gente que entesoura muitas coisas materiais são os vencedores do mundo, mas podem ser os perdedores com relação à vida espiritual, porque se preocuparam com o perecível e esqueceram do essencial. Não quer dizer que você ser uma pessoa bem-sucedida no mundo, ganhar dinheiro, você tem que ser inferior espiritualmente. Não, gente, não tem nada disso, né? Somente saber equilibrar, né? Sem esquecer o mais importante, que é o essencial, que é o que a gente vai levar quando a gente desencarnar. Porque todas as outras conquistas no campo material vão ficar tudo aí. Entendeu? Esse é um motivo muito simples. Não tem aquele dizer, morre, fica tudo aí. É verdade. Entendeu? Então, assim, ser bem-sucedido, buscar dar boas condições para a família, educação, conforto, não tem nada demais, contanto que não esqueça o essencial. Então, quem só se apega a conquistas materiais e esquece o essencial, na verdade, são grandes perdedores, apesar do mundo dizer que são vencedores. Né? Pelo menos é isso que deixa bem claro Marco Prisco aqui. Né? Aqueles que perdem a vida ganhando-a. Quer dizer, tem muita gente que não amealha coisas materiais, porém amealha os valores imperecíveis. São os vencedores. Podem ser os perdedores do mundo, mas são os vencedores espiritualmente falando. Não dizendo que as pessoas que não tenham recursos materiais sejam vencedores espiritualmente, não, gente. Porque tem muito pobre orgulhoso aí, viu? A verdade é essa, existem ricos humildes, mas tem muito pobre orgulhoso, né? Que não amealha nem o material e nem o espiritual, né? Aí é uma questão, é um problema até mais sério ainda, né? Os primeiros, né, têm tudo, mas não são donos de si mesmos, né? Os que amealham o material. Deixam de se arrastar pelo que pensam ter, escravizando-se aos valores passageiros, que pensam ter, porque não tem. O que tem é o que a gente leva com a gente quando a gente sai dessa vida. O resto fica aí, a gente só usufrui, mas a gente não tem, né? A gente usufrui, somos usufruturário. Não sei se falei isso. Somos usufruturário. Os segundos, nada tendo, governam a si mesmos, renunciam às posses externas para se deterem nos valores internos do espírito. Examine o que você tem e procure aplicá-lo bem. Esculpa na mente com o buril da realidade. Buril, gente, é aquele negócio que burila, que deixa a pedra preciosa, o diamante, a esmeralda, né, mais bonita, né, vai burilando. Por isso que usa tanto essa expressão burilar, que é o buril, né, que lapida as pedras preciosas, né, o diamante, a esmeralda e tantas outras aí. E esculpa na mente com o buril da realidade, que não se acomoda aos sonhos fantasistas, né, fantasiosos, a ideia de libertação no mundo para seguir livremente quando a morte pousar em seu caminho, convidando-o a acompanhá-la. Chegou a hora, não importa quantos bens materiais você tenha, chegou a hora, a gente vai. E vamos mesmo. Instado por alguém que lhe perguntara se morresse à tardinha, como se conduziria até aquele momento, Francisco de Assis retrucou: continuava capinando o meu jardim. Por que Francisco de Assis respondeu isso? Se você fosse morrer hoje à tarde, Francisco, o que é que você faria? Ia continuar capinando o meu jardim. Por quê? Porque Francisco de Assis ele já vivia uma vida já voltada para questões espirituais. Então, para ele, a desencarnação era um fenômeno natural, né? Ele já vivia da integridade. Óbvio que nós não chegamos ainda a Francisco de Assis, mas podemos melhorar um pouco, né? Podemos
Sempre há como melhorar um pouco, né? E ter uma relação menos temerosa, menos perturbada com o fenômeno da morte, ou melhor, com a vida, porque a vida verdadeira é a que vem depois da morte do corpo, né? É de onde a gente veio também, já estivemos aqui várias vezes e voltamos, né? É o nosso processo evolutivo. Mas o mundo maior, né? Os espíritos nobres não cansam de dizer, é a vida espiritual, né? Que seria a verdadeira vida. Não que essa seja falsa, mas eles falam a verdadeira porque é a vida maior, é a vida imperecível. Enquanto que essa aqui é a passageira, né? Como diz, tem data de validade. Ok, gente? Então encerramos hoje aqui, né? Mais esse estudo do Elementário Espírita. Então, quem acompanhou até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo.